Mas o versículo 36 diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não demore em vir até nós. Você pode falar assim comigo? Não demore. Você pode olhar para o teu irmão e dizer para ele: não demore. Versículo 39, Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegaram lá, eles o levaram ao quarto andar superior. Ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas tinham feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhando-se, e orou. Depois, voltando-se para o corpo dela, disse: Tábita, levanta-se. E ela abriu o olho. Uau, ela abriu os olhos. E vendo Pedro, sentou-se. Ela, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. E, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecida em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Que experiência fantástica, né, irmãos? Experiência de uma pessoa que morreu, estava sendo velada, mas Deus enviou um homem de Deus. Na verdade, chamaram um homem de Deus. E o homem de Deus foi lá e mudou aquela realidade. Aquela mulher ressuscitou. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nesta manhã. E que possamos ser cheios dessa verdade que transforma o homem. Que a Tua palavra nos motive. Que a Tua palavra nos direcione. Que a Tua palavra venha nos reavivar para a Tua glória, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, a palavra que eu mais ouvi quando eu e minha esposa estávamos prestes a vir para cá, era que Porto era uma cidade de pastores mortos. Era um cemitério de pastores. As conversas que eu mais ouvia, inclusive 2 dias antes de vir para cá, nós pegamos o avião numa segunda-feira, no sábado, estávamos numa confraternização da nossa rede lá na igreja sede, e um pastor que acabara de chegar do Porto, voltou para o Brasil. Quando ele ficou sabendo que eu estava vindo para cá, a conversa dele foi exatamente essa: você vai para a região onde a igreja é mais morta em Portugal. Pobre homem. Porque todas as vezes que eu venho aqui aos domingos de manhã, eu vejo uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja vibrante, uma igreja com grande expectativa no Senhor. Eu não vejo aqui um grupo de crentes mortos. E quando nós olhamos para a Europa e o cenário cristão europeu tem revelado um retrato para o mundo que expõe uma ideia de que nós estamos num continente pós-cristão. E, de fato, nós estamos vivendo diante de um grande desafio. De fato, quando nós olhamos para o cenário evangélico deste continente, nós vamos perceber que países considerados cristãos, reformados, protestantes, são países que estão vivendo uma perspectiva cristã sob o jugo do humanismo, do liberalismo, ou do que a gente chama, os teólogos chamam isso de teologia progressiva, vive uma realidade de um cristianismo adaptado ao bem-estar humano,
onde o politicamente correto é um princípio mais importante do que os princípios estabelecidos por Deus. Isso é fato. Nós temos visto, por exemplo, países como a Suíça, um país predominantemente cristão, reformado, onde prostituição é legalizada, onde a droga é descriminalizada, onde até a zoofilia é permitida. Por isso que o retrato global em relação ao continente europeu é que nós estamos vivendo num país pós-cristão. Ao passo em que este continente, em séculos atrás, experimentou avivamentos extraordinários. Foi daqui que saiu John Wesley, que percorreu mais de 660 mil quilômetros pregando a palavra de Deus. Às vezes ele pregava 10 vezes por dia. Ao longo de 50 anos de ministério, foram mais de 40 mil sermões que Wesley pregou. E Wesley influenciou não só a Inglaterra, não só o continente europeu, mas todas as colônias inglesas ao redor do mundo. Foi deste continente que saiu Dwight Lyman Moody, um simples sapateiro, um jovem, que um dia na Irlanda ouviu uma frase dita por um pregador chamado Henry Valley, quando ele disse que o mundo ainda iria conhecer alguém completamente cheio do Espírito Santo. Depois que ele ouviu essa frase, Moody não dormiu mais. Essa frase martelava sua mente, seu coração, sua alma, até o dia que ele levantou de madrugada, cansado, porque não conseguia dormir, porque aquela frase martelava a sua cabeça. Ele se coloca de pé e decide fazer uma oração a Deus, dizendo: Senhor, eu serei este homem, movido pelo Espírito Santo. E os biógrafos de Dwight Lyman Moody dizem que ele, pessoalmente, levou para Jesus mais de 1 milhão de pessoas. Foi neste continente que Deus usou Evans Roberts, um garoto que começou a orar por um avivamento quando tinha 13 anos de idade. Em 6 meses, através da vida dele, houve mais de 100 mil conversões. Foi neste continente que Deus levantou as irmãs Smith, 2 senhorinhas, uma de 80, outra de 82 anos, que foi canal de Deus para ganhar, nessa idade, em um ano, também mais de 120 mil pessoas. Foi nesse continente que se levantou um dos maiores e mais importantes movimentos missionários da história do cristianismo, os morávios. Quando o conde Nicolau Zinzendorf decidiu reunir o seu grupo de pessoas para orar a Deus, e numa reunião de oração, Deus tomou essas pessoas que começaram a pregar o evangelho por todo o continente europeu e começaram a enviar missionários para o mundo inteiro. Entre eles, 2 missionários enviaram uma carta para uma determinada região da África, numa fazenda de escravos. E eles mandaram uma carta para o dono daquela fazenda dizendo assim: nós somos cristãos e queremos falar de Jesus na sua fazenda. Você nos autoriza? A resposta daquele fazendeiro foi o seguinte: vocês podem vir falar do Jesus que vocês quiserem, desde que vocês venham para cá como sendo meus escravos. Aqueles 2 homens compraram uma passagem só de ida para aquele lugar, porque eles sabiam que tinha uma missão de falar de Jesus para aqueles escravos. Foi deste continente que estes heróis, estes e muitos outros heróis surgiram. Mas me espanta, como por exemplo, que você chega na Inglaterra e você vê a primeira igreja de um dos mais importantes pregadores de todos os tempos, Charles Spurgeon. Não a segunda igreja metropolitana de Londres, mas a primeira igreja onde tudo começou. Spurgeon pregava diariamente para 20 mil pessoas, de segunda a segunda. Mas é curioso você chegar hoje lá neste lugar e no lugar você encontrar uma boate, no meio dessa boate, no meio deste lugar, tem um casal de pessoas, um homem e uma mulher seminus, dentro de uma jaula, dançando. Isso se tornou um dos lugares mais nojentos de toda Londres.
É horripilante você chegar em lugares onde João Calvino enviou missionários para o mundo inteiro e lá simplesmente ser um museu. Então, de fato, quando nós olhamos para este cenário aqui na Europa, nós vamos perceber que hoje nós não vemos sequer nem as cinzas das chamas que Jesus um dia acendeu nesse lugar. E que, de fato, muitas nações estão mortas espiritualmente. Mas eu também sei que Deus está chamando um povo, assim como Pedro foi chamado diante de uma realidade de uma mulher que estava morta. Eu sei que Deus está chamando um povo neste momento para gerar vida a essas nações. Eu sei que Deus está chamando pessoas como sendo seus canais para reavivar as nações desse continente. Quando nós falamos de avivamento, avivamento é o ato de tornar vivo. Aquilo que antes estava morto passa a viver. Avivamento significa um ato de ressuscitação. É um ato de ressurreição. É quando o Espírito de Deus invade um corpo, invade uma cidade, invade uma nação que outrora estava morta e dá a esta nação e desta cidade, dá a este corpo vida. E se nós estamos clamando por avivamento, nós estamos clamando por vida. Se nós levantamos as nossas mãos aqui como povo de Deus e dizemos, Senhor, derrama o teu avivamento sobre este lugar, nós estamos dizendo, Senhor, este povo está dormindo, este povo está morto, mas é o teu Espírito que vem, e quando ele é soprado, ele traz de volta a vida, ele levanta exércitos, ele levanta a sua igreja. Mas ele faz isso usando pessoas. Deus, ele quer manifestar com poder, com graça, com glória, estes avivamentos que tanto pedimos, mas Deus decide usar canais. Deus poderia muito bem, lá do seu trono, soprar sobre este continente um avivamento. Porque ele é soberano, ele é criador e ele governa todas as coisas. Mas ele decidiu se revelar ao mundo usando pessoas. Deus decidiu reavivar cidades. Deus decidiu reavivar nações. Deus decidiu gerar corações avivados através de pessoas. Lembra o que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando o povo de Deus estava sofrendo debaixo do jugo de Faraó? Deus respondeu o clamor do seu povo, levantando alguém, levantando Moisés. Deus vai responder o clamor da nossa geração por avivamento, levantando pessoas. E eu preciso abrir o meu coração para vocês aqui, irmãos. Eu tenho orado por avivamento no Porto. E eu tenho orado para que essas pessoas que Deus vai usar para esse avivamento estejam aqui nessa manhã. Obras extraordinárias de Deus, tanto obras comuns como obras extraordinárias, são reveladas através de pessoas. Então, Deus usa pessoas. E eu creio num avivamento em Portugal, a partir do Porto, a partir de nós. E eu falo isso não por vaidade, mas por entendimento. Porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de muitos achismos, muitos obstáculos. A gente coloca obstáculo para tudo. A gente tem sempre uma opinião contrária em relação a muita coisa que nós vemos ou fazemos. Mas pessoas que são usadas por Deus para reavivar, para ressuscitar pessoas, cidades e nações, são pessoas que entendem e que respondem ao chamado. E esse texto fala sobre isso. Esse texto nos leva a Jope, onde encontramos esta mulher, Tábita, ou Dorcas. Uma discípula muito conhecida por suas boas obras e por tudo que ela fazia para aquela comunidade e todos os atos de bondade que ela fazia.
Quando Dorcas faleceu, a comunidade de discípulos eles sabiam que um homem de Deus estava perto ali. Eles sabiam que Pedro estava andando por ali. Então, quando Tabita faleceu, quando Dorcas faleceu, vamos chamar de Dorcas, combinado? Então, quando Dorcas faleceu, a comunidade de discípulos mandou buscar Pedro com muita urgência, sabendo que ele estava numa cidade vizinha, Lida. Então, diante desse cenário, os discípulos, alinhados com uma verdade, sabendo que Deus usa pessoas como canais de transformação de cenários, Deus usa pessoas como canais de revoluções espirituais, Deus usa pessoas para reverter piores cenários do estado humano. Ele sabia que Pedro estava ali, eles foram chamar Pedro. E este relato nos lembra que o reino de Deus também nos chama a agir com prontidão. Aqueles discípulos se aproximaram de Pedro e falaram: não demore! Nós precisamos de você. Dorcas morreu. E este mesmo clamor Deus está fazendo essa manhã em relação a esta cidade, em relação a este continente. As nações estão mortas espiritualmente, mas o Espírito que age em nós é o Espírito que reaviva nações. E se outrora Porto foi chamado de cemitério de pastores, aqui vai ser o maior celeiro de pastores que esta nação ou que este continente já viu. E nós somos chamados para isso. Então, assim como os discípulos agiram rapidamente ao chamar Pedro, nós somos chamados a responder prontamente aos momentos em que Deus coloca em nossas vidas. Então, a oportunidade, e é importante nós entendermos isso, Deus nos chama, nós precisamos responder. Eu creio que neste momento, neste novo tempo, Deus está chamando esta igreja para viver algo maior. Deus está chamando esta igreja para sair daquele ambiente miserável da procrastinação. Procrastinação, ele é um pecado triplo. É um pecado contra Deus, é um pecado contra as pessoas e é um pecado contra si próprio. Às vezes Deus está nos chamando para o ministério, Deus está nos chamando para a obra, Deus está nos chamando como proclamadores da sua verdade, Deus está convocando o seu povo para fazer parte efetivamente de um projeto que Ele quer realizar nesta cidade, mas aí a gente espera circunstâncias, a gente espera uma resposta. Ah, Deus não falou comigo. Meu irmão, Deus falou contigo há 2000 anos atrás, antes dele subir aos céus. Ele disse aos seus discípulos, que representa a sua igreja: ide, fazei discípulos de todas as nações. Não é que Deus não esteja falando com você que não está lendo as Escrituras. Me perdoa, irmãos, mas a gente precisa, de hoje em diante, sermos de fato essas ferramentas poderosas nas mãos de Deus. Então esse texto nos traz algumas lições. Em primeiro lugar, mostra que o tempo de Deus é perfeito. Fala comigo, o tempo de Deus é perfeito. Pedro estava em Lida, envolvido ali na sua missão. Então a notícia da morte de Dorcas o alcançou, chegou até ele e ele prontamente atendeu o chamado. Então este gesto de atender prontamente a necessidade daqueles discípulos em relação a Dorcas que estava morta, nos traz uma lembrança poderosa de que quando Deus nos chama a agir, não há espaço para hesitações. O tempo de Deus é o tempo perfeito. E quando Ele move o nosso coração, acredite, é porque é hora de agir verdadeiramente.
Quando Deus nos dá uma direção, nós precisamos estar prontos para segui-lo, confiando que o seu tempo é perfeito. Irmãos, quantas oportunidades de ministrar às pessoas nós perdemos. Quantas oportunidades de ajudar aqueles que estavam passando por um momento de necessidade nós perdemos. Quantas oportunidades de transformar a vida de alguém nós perdemos. Gente, eu estou aqui em Portugal há mais de um ano e 3 meses. Queridos, todas as vezes que eu pego um Uber, eu falo de Jesus. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu falo de Jesus. Eu aprendi a não perder oportunidades, porque eu sei que o tempo é curto. E se nós não nos colocarmos, se nós não respondermos ao chamado, queridos, Deus tem pressa em fazer o que Ele quer fazer neste tempo. E se a gente não responde o chamado, Deus levanta outro. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar chupando o dedo. Já viu essa expressão? Nós vamos ver os outros sendo usados por Deus. Nós vamos ver os outros crescendo, nós vamos ver os outros gerando multidões e multidões de discípulos, nós vamos ver pessoas servindo com alegria, ousadia, intrepidez, fazendo parte de uma grande obra. E a gente vai ficar ali como espectador, olhando Deus usar os outros. E o pior, sabendo que Deus nos chamou e a gente não respondeu. Não é isso que você quer, né, irmãos? Não é isso que eu quero. Creio que não é isso que nenhum de nós quer. Nós não fomos chamados para sermos espectadores. Então, irmãos, não existe hora errada para obedecer o chamado de Deus. O tempo de Deus é sempre o agora. Não existe momento melhor do que o momento em que Deus está chamando. E Deus está nos chamando agora. O que Ele está fazendo nesse momento, Ele conta com você, amados. E queridos, existe algo que Deus quer fazer nessa cidade. E eu creio que Ele está chamando esta igreja para fazer isso. Eu creio que Ele está olhando para nós. Eu sei que este novo espaço não é apenas uma mudança de local. Eu creio nisso. Eu creio que esse novo espaço é uma mudança de estação, é literalmente um novo tempo, um novo momento, uma nova oportunidade que Deus está nos dando para fazer algo maior, para revelá-lo de uma forma ainda maior. E Deus deseja que você faça parte disso. Então, meu irmão, não ignore o que Deus está fazendo. Então, o tempo de Deus é o tempo perfeito. Amém ou não amém? Amém. Em segundo lugar, nós vemos a urgência de servir com amor e compaixão. Quando você lê o texto, você vai perceber que Dorcas era uma mulher amada e respeitada por suas boas ações, pelo seu bom convívio, pelos seus atos de fé. As boas ações, as boas obras não levam ninguém à salvação, mas o salvo pratica as boas obras. Servir não leva à salvação, mas o salvo serve. Uma das características do salvo é servir. Uma das principais características do cidadão do céu é a disposição que ele tem de colaborar efetivamente com a obra que Cristo está fazendo. Essa é uma das grandes características. E essa era uma característica de Dorcas. Então, ao sermos chamados para agir em amor, precisamos responder rapidamente, pois o mundo ao nosso redor, amados, sofre a necessidade de um consolo espiritual. As pessoas, você anda para todos os lados, não existe esperança. Não existe expectativa. O mundo, as pessoas ao redor do mundo estão cada vez mais imediatistas. Por quê? Porque não existe esperança de futuro. Por que você acha que as pessoas, o grande questionamento do século 21 é o porquê estou aqui?
Esse é o grande questionamento. Por que eu existo? Qual a razão da existência? O que eu estou fazendo aqui? E aí, irmãos, você vê pessoas lutando por coisas fúteis, porque lhes falta uma perspectiva de eternidade. Mas, irmãos, esse mundo está doente, esse mundo está enfermo, este mundo está indo de mal a pior. Mas o que nós, a igreja, precisamos entender é que nós temos o remédio que o mundo precisa. E este remédio é o Jesus que nós carregamos em nossa vida. Nós temos a única mensagem que transforma o homem. O que transforma a humanidade, o que vai transformar um país, não é um discurso político. Não é um discurso de direita ou de esquerda, ou seja lá o que for. O que vai mudar uma realidade de um país não é uma boa oratória ou uma fala na ONU que promete busca de paz. Mas o que vai mudar a humanidade é a mensagem do Evangelho que nós carregamos. Essa é a boa notícia que transforma o homem. Foi isso que mudou nações no tempo desses avivalistas que eu citei para vocês aqui. Nós carregamos uma mensagem que é viva, que é eficaz. Mas muitos crentes não entenderam que foram chamados para apresentar um Cristo vivo para este mundo que está morto. Muitos crentes ainda não entenderam isso. Irmãos, eu quero bater nessa tecla. Deus está nos chamando para algo maior nesta cidade, nesta nação e neste continente. E se você não responder, outra pessoa vai ocupar o teu lugar. Mas Deus não vai deixar de fazer o que Ele quer fazer. Agora, o que eu preciso que você entenda é que Ele está te dando uma oportunidade para participar daquilo que Ele quer fazer. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer assim: tenho esse ministério, Paulo, um dos personagens mais importantes das Escrituras. Ele dizia assim: tenho esse ministério por misericórdia. Um homem humanamente muito capacitado, muito instruído, cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Mas ele fez tudo o que fez. Não foi pela sua força, não foi pelo seu conhecimento, foi por misericórdia. E quando Deus está nos chamando, enquanto Deus está nos chamando aqui, Ele está nos chamando por misericórdia. Deus olha para nós e fala: apesar daquilo que eles são, eu vou usá-los com poder. Apesar da fragilidade deles, eu vou usá-los com poder. Apesar das limitações deles, eu vou usá-los com poder. Responda ao chamado de Jesus. Em terceiro lugar, a ação de Deus acontece no agora. A presença de Pedro em Jope fez toda a diferença. Ele orou e Dorcas foi ressuscitada. O milagre que abalou a cidade levou muitos a crerem. Queridos, Deus não vive apenas de glória do passado. Eu creio em milagres, eu creio que Deus continua ressuscitando pessoas. Eu creio que Deus continua curando. Eu creio que Deus continua revertendo os piores cenários da realidade humana, apenas para se revelar ao mundo. Então eu tenho orado por milagres no nosso meio. Tenho orado. Eu tenho orado por ações extraordinárias de Deus que trarão abalos espirituais à cidade do Porto. Mas eu tenho orado para que vocês sejam esses canais. Esse milagre aconteceu porque Pedro estava lá e agiu no momento certo. Amados, você está aqui. E eu creio que você está no momento certo. Pedro não buscou um sinal. Pedro não buscou uma resposta. Pedro não disse: eu vou orar para ver se é de Deus. Ele ouviu esse chamado e foi. Qual é a dúvida que você ainda está tendo?
Esse é o tempo, esse é o momento. Irmãos, quando respondemos ao chamado de Deus, Ele opera no agora e nós podemos não apenas ver, mas participar de suas ações transformadoras. Então você é mais do que um projeto. Eu lembro que muitos anos atrás surgiu uma fala nos púlpitos das igrejas no Brasil dizendo assim, olha para tua irmã e fala, você é um projeto de Deus. Não era assim que a gente ouvia? Você é um projeto de Deus, você é um projeto, você é um projeto. Eu acho que muita gente assimilou tanto essa ideia que não saiu do papel. Que só ficou ali no projeto. Mas, meu irmão, deixa eu te explicar. Projeto você era antes de você ser alcançado por Jesus. Mas agora é tempo de você deixar de ser um projeto e se tornar uma realidade nas mãos de Deus. É hora de você ser aquele que conduz as pessoas à realidade de vida eterna. É momento de você ser o canal de Deus onde você está, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, entre os seus vizinhos. É momento de você ser um farol que ilumina, um farol que traz direcionamento e um farol que aponta para as mais densas trevas espirituais dessa cidade e que nesse lugar resplandeça a luz da glória de Deus. Esse é o momento, é isso que nós queremos viver. Então, quando nós respondemos ao chamado de Deus, Ele opera agora. E podemos não apenas ver, mas participar das transformações que Ele tem. Então você, irmãos, precisa entender que é o momento de você ser uma realidade nas mãos desse Deus. E eu volto a dizer, às vezes nós esperamos por circunstâncias perfeitas para agir. Mas Deus quer que estejamos prontos agora. Ele age na medida que obedecemos. Deus está te chamando, Ele vai agir. Em quarto lugar, a importância, eu vejo nesse texto, a importância de estarmos prontos. Pedro estava espiritualmente pronto para responder. Ele não precisava de um tempo para se preparar, pois ele já vivia em constante comunhão com Deus. A sua prontidão espiritual permitiu que ele agisse rapidamente. E com confiança no poder de Deus, com prontidão, ele foi lá e com ousadia. Você lê o texto, ele mandou que todas aquelas pessoas saíssem. Repare que ele fez a mesma coisa que Jesus fez em Mateus capítulo 5, quando Pedro, junto com Tiago e João, foram com Jesus à casa de Jairo. Lembra? Que a menina estava morta, Jesus mandou que todos saíssem. Ele, como um bom discípulo de Jesus, fez a mesma coisa. Estou diante de uma mesma realidade. Jesus estava lá com uma menina morta, eu estou aqui diante dessa mulher morta. Jesus mandou que todos saíssem. Então, eu vou seguir os passos do meu mestre. Todo mundo vai sair e eu vou orar. E assim aconteceu. E um milagre, assim como foi com Jesus, aconteceu com ele também. Sabe por quê? É para mostrar que Jesus continua fazendo, dessa vez através dos seus discípulos. Jesus deseja continuar ressuscitando mortos, mas Ele vai fazer isso através dos seus discípulos. Jesus continua, irmãos, revelando o seu poder, sua graça, seu amor, mas Ele decidiu fazer isso através de vocês. Deus continua trazendo esperança ao mundo, mas é através da mensagem que eu e você carregamos. E é simples assim, e assim é a vida cristã, assim é a vida da igreja. É por isso que nós estamos aqui. O propósito da igreja não é simplesmente reunir um grupo de crentes para cantar, para compartilhar uma palavra, para se cumprimentar entre si e cumprir uma agenda semanal. Não! Aqui é um lugar onde o Espírito Santo enche o nosso coração da verdade, que nos impulsiona a, sobretudo, ser uma igreja fora daqui. Não um mero conceito de igreja de domingo. Mas uma igreja, nós precisamos ser uma igreja viva, ativa, apaixonada, movida por Deus,
direcionada pelo Espírito na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e não só no domingo. Essa é uma realidade efetiva da igreja. Então, meus irmãos, o meu desafio para vocês aqui nessa manhã é que entenda, Deus está te chamando para trazer vida a um país que está espiritualmente morto. Deus está te chamando para trazer vida através da mensagem que você carrega a famílias que estão vivendo destruição, divórcio, separação, traição. Nós estamos vivendo uma era onde filhos não se relacionam com seus pais. Ah, não quero falar com meu pai porque ele fez isso comigo. Irmãos não se relacionam com irmãos. Nós estamos vivendo num país com o maior índice de divórcio da Europa. É Portugal. E a gente vê famílias morrendo, a gente vê jovens morrendo nas drogas, na prostituição, no ateísmo. E não é normal a gente achar isso normal. É anormal olharmos para esse cenário e encará-lo como normal. Você sabe por que nós precisamos do Espírito Santo? E durante muito tempo, teologias ensinaram, deram uma perspectiva errada da evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Durante muito tempo se pensou o seguinte: não, a grande evidência do enchimento do Espírito Santo na vida de alguém são os dons. É quando eles falam em línguas, é quando eles profetizam, é quando eles passam a ter palavra de conhecimento, ou revelação, né? Popularmente falando, revelação. Então, quando há revelação, quando há línguas, quando há profecia, então há enchimento do Espírito Santo. Não. A maior evidência do enchimento do Espírito Santo é um comprometimento que o cristão passa a ter com a causa de Cristo. É isso. Muitos falam em línguas, mas não são apaixonados por almas. Não é o Espírito Santo. Eu sei que você não veio aqui para ouvir uma palavra desse tipo, irmãos. Mas eu vim trazer para você algo que você precisa ouvir, porque Deus quer usar você. Esse é o tipo da palavra, irmãos, que a gente não quer ouvir, mas que nós precisamos ouvir. Porque o que eu estou compartilhando com vocês aqui é, na verdade, para te dar uma oportunidade para ser usado por Deus. Porque se você não se dispor, Deus vai usar outro. Mas a obra não vai parar por tua causa. A obra não vai parar por tua causa. O vento espiritual vai vir, a nuvem de glória vai vir. Elo Stigan, um dos grandes avivalistas sul-africanos, ele dizia o seguinte, que avivamento é como uma nuvem do Senhor que paira sobre cidades buscando pessoas sedentas. Ele só vai derramar essa chuva quando encontrar pessoas sedentas. O meu objetivo aqui nessa manhã com vocês é gerar sede na tua alma. Aleluia. É gerar sede no teu coração. Porque eu sei que nós estamos prestes a viver algo de Deus. Mas, irmão, deseje fazer parte disso. Ame isso. Se liberte das pequenas coisas, se liberte das críticas, se liberte das observações negativas, se liberte daquilo que você não gosta. A tua missão é mais importante do que aquilo que você não gosta. O teu chamado é mais importante do que a crítica que você tem a respeito de algo. O teu chamado é tão importante. Olha o que Paulo diz em Atos, capítulo 20, versículo 24. Não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, se tão somente completar a carreira e cumprir o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Vamos lá, igreja. Vamos lá, irmãos. Vamos fazer parte desse maior projeto. Não existe projeto no mundo, não existe instituição no mundo tão poderosa, tão mais valiosa do que a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é o maior plano de todos os tempos, porque é através da Igreja que famílias são transformadas, é através da Igreja que nações vivem este agir extraordinário de Deus, é através da Igreja que
pessoas que estão caminhando rumo ao inferno são resgatadas e se tornam cidadãos dos céus. É através da igreja. E a igreja somos nós, a igreja é você. Irmão, Deus quer usar a tua vida. E o que Deus quer fazer nesse tempo, e sabe o que alegra o meu coração? É que Ele não vive apenas de glórias do passado. E se você entendeu essa mensagem aqui, talvez Deus esteja levantando aqui no nosso meio os novos John Wesleys, os novos Moody's, os novos Edwards, os novos Roberts, os novos Whitefield, os novos Billy Grahams. Talvez Deus esteja olhando para nós aqui e Ele já esteja... talvez não, tenho certeza disso. Deus, quando olha para cada um de nós, Ele não olha a realidade que nós estamos vivendo agora, mas Ele olha a realidade a realidade que nós podemos viver se respondermos ao seu chamado. Pedro não pensou duas vezes. A situação morreu, é o ápice do limite humano, é a morte. Você sabe disso. Mas o que Deus tem para nós vai muito além disso. Pedro foi lá, orou e houve a ressurreição. Diante de uma realidade de uma nação morta espiritualmente, Deus está chamando você. Diante de uma realidade de um povo morto espiritualmente, Deus está chamando você. Diante de uma realidade de um continente morto espiritualmente, Deus está chamando você. E acredite, aquele que te chama é aquele que vai garantir a ação extraordinária. Porque o milagre, ele não vem de você, ele passa por você. Nós somos canais de Deus. Nós somos aqueles meios que Deus revela o seu poder. E isso é a nossa igreja, irmãos. Uma igreja que se movimenta. Uma igreja que serve, uma igreja que ora, uma igreja que entende a importância de falar de Jesus, a importância de amar e cuidar de gente, amar e cuidar de pessoas. O melhor que você pode fazer por esse mundo é cuidar de pessoas. O melhor que você pode fazer por este mundo é amar pessoas, é discipular pessoas, é gerar o estilo de vida de Jesus nessas pessoas. É o melhor que você pode fazer. Você sabe como nós transformamos o mundo? Transformando o mundo de pessoas. Essa pessoa que está do teu lado aí, existe um universo na vida dele aí. Existe um mundo de pensamentos, de intenções, de comportamentos, de caráter. Quando você investe tempo mudando o mundo dela, a realidade dela, a vida dela, você já tem uma pessoa que vai mudar outra pessoa com você. E assim eu sou transformado, ela é transformada e mais pessoas são transformadas. E é assim que os nossos ambientes são transformados. Quando a gente ama e cuida de gente. Deus está nos chamando nessa manhã, queridos, para ressuscitar realidades mortas. O nome disso é avivamento. Que sejamos os avivalistas desta geração. Que sejamos os avivalistas deste tempo. Que os avivamentos saiam dos livros de história. E que nós possamos viver efetivamente esses avivamentos. E que, meus amados irmãos, que personagens como estes que eu citei para vocês aqui, sejam vistos também de uma maneira ainda maior através de nós. Deixa Deus usar você, irmãos. A gente brinca de vez em quando, né? Deixa Deus te usar. Mas eu estou falando muito sério agora, não é brincadeira. Deixa Deus te usar. Seja um farol, seja um instrumento nas mãos de Deus. E quanto mais você serve a Deus, quanto mais você cuida das coisas de Deus, quanto mais você se envolve na obra de Deus, mais Ele cuida de você, mais Ele se envolve com a sua causa, porque Deus não fica em dívida com ninguém. Por isso que um dos maiores missionários de todos os tempos, William Carey, um dos
maiores nomes da história missiológica do cristianismo, disse o seguinte: faça grandes coisas para Deus, que Ele fará grandes coisas para você. Quem disse isso? Um missionário, alguém que morreu fazendo missões. Alguém que morreu fazendo a obra de Deus. Alguém que fez do seu chamado uma missão maior do que a sua própria vida. Entendeu que quanto mais ele fazia por Deus, mais Deus cuidava dele. Talvez é esse o nível de fé que nós precisamos ter. Quanto mais fazemos para Deus, a gente precisa ter esse nível de fé. Mais Ele cuida da gente. Faz o teste. Seja usado por Deus como você nunca antes foi usado. E que possamos, a Bíblia diz, que para aquele que crê, João 14, 12. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Jesus disse assim, que para aquele que crê, fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Pedro creu, por isso fez as obras que ele fez. Se você crê, mortos ressuscitarão, enfermos serão curados, cidades serão transformadas, porque eu creio que Deus continua procurando pessoas para revelar a sua glória ao mundo. E meus irmãos, que Deus encontre a mim e a você nessa manhã. Topa orar comigo?